Vamos, então, retornar ao grande expediente. A partir das discussões feitas aqui no pequeno expediente, no que tange à questão da crise hídrica, quero pedir à Secretaria que faça um convite ao senhor prefeito e ao secretário de governo que esteja aqui dando explicações na semana que vem, na reunião da semana que vem, sobre a situação do SAI, não só da situação da crise hídrica, mas também que possa colocar aí as mudanças que estão sendo pensadas para o SAI, além da reforma administrativa do SAI. Jaqueline, você podia fazer o favor de preparar a correspondência. Está em discussão as proposições avulsas. Vereador Edelmino. Muito obrigado, senhora presidente. Bem, eu retorno nessa tribuna para pedir aos demais colegas que aprovem aqui duas indicações nessa noite. A primeira indicação até vai em encontro ao que a presidente dessa casa acabou de solicitar. Eu estou pedindo aqui que seja marcado uma reunião junto ao SAI, né, por parte do senhor prefeito, para a gente discutir a questão, vereador Marcos Nunes, financeira, administrativa do SAI. Conforme eu me manifestei agora há pouco, na fala no primeiro expediente, eu, sinceramente, eu tenho uma preocupação muito grande em relação à saúde financeira do SAI, e a gente sabe realmente que recai também, né, boa parte dessa problemática financeira em cima da questão administrativa. Foi muito bem lembrado aqui pelo vereador Sávio José, eu acho que a senhora presidente também chegou a comentar a respeito, sobre a rotatividade que nós tivemos lá na presidência do SAI. Na verdade, dentro de um ano, né, foram 4 presidentes. A gente não pode esquecer que quando o senhor prefeito Ângelo Cheque assumiu, já estava lá o Sâncio, né, depois o professor Bandeira, logo depois veio o Dantonino, e agora, novamente, a nova troca, né, que está sendo feita. Então, de tal maneira que não existe realmente um planejamento, né, que sobreviva a médio e longo prazo com tamanha rotatividade, né? Então, para discutir a questão financeira detalhada, buscar realmente saídas para a saúde financeira do SAI, buscar alternativa, de repente, para a criação de um fundo voltado para a infraestrutura em relação ao SAI, né? A gente sabe muito bem o quanto é urgente a criação de uma nova estação de tratamento de água e a interligação entre essas estações, né? De repente seria, né, ideal a gente começar a pensar na construção de um fundo municipal, né, de amparo a essa questão das obras relacionadas tanto a fornecimento de água, como também em relação à coleta de esgoto. E aí, nobres colegas, essa reunião, eu estou colocando aqui para o dia 12 de novembro, até tinha a intenção de colocar antes, mas estava dando conflito com a reunião do plano diretor, e também em função da nova troca da presidência do SAI, eu acho que seria interessante a gente dar um certo tempo aí, né, para que o novo presidente ele tome realmente pé da situação, né, que algumas informações eu entendo que são, na verdade, pertinentes, né, à presidência, e aí sim a gente reunir, né, com os diretores do SAI, a parte de esgoto, a parte de água e o diretor-geral, né, presidente do SAI. Para o dia 12 de novembro, às 18h30. Aí eu acho que seria muito importante a presença, né, de todos os colegas. E a outra indicação que eu faço aqui, é que eu estou pedindo que se faça a solicitação junto ao Conselho Municipal de Política sobre Drogas, para que encaminhe para essa casa cópia dos documentos referentes à movimentação financeira do FUNPAD, né, que é o Fundo Antidrogas. Não sei se vocês se lembram, né, em relação à questão do Fundo Municipal do Consumidor, né, sobre a movimentação indevida que aconteceu lá, utilizando
o dinheiro do fundo para pagamento de pessoal, e aí a gente está fazendo a verificação. Quando eu falo a gente, é porque eu entendo que eu vou ter que trabalhar, né, em parceria com o próprio Conselho Municipal de Política sobre Drogas em relação à verificação da movimentação desse fundo. Né, eu sei muito bem o quanto vem trabalhando esse conselho, né, e aí eu quero aqui me colocar como parceiro desse conselho para a gente verificar, desde 2012, né, porque foi criado em 2011 o FUNPAD, né, o fundo, e a partir daí passou a ter receita no orçamento para o FUNPAD a partir de 2012. E a gente fazer o levantamento anterior, né, para a gente começar a entender um pouco do histórico da questão financeira do fundo. Então, peço aos colegas a aprovação dessas duas indicações. Boa noite, muito obrigado. Vereador Lidson Lenner. Eu trago para aprovação, senhor presidente, a discussão e aprovação, duas indicações. A primeira, de número 564, é com relação à reclamação de pessoas, tanto comerciantes, pessoas que circulam pela área, proprietários de veículos, com relação a uma árvore lá na Avenida Marechal Castelo Branco, próximo ali ao número 555, que é próximo da Paraná Peças. O pedido é que se estude, né, o que é melhor fazer. Poda, corte de galhos, né, dessa árvore que vem caindo, um angico, que é já um angico já antigo, né, e os seus galhos estão morrendo, apodrecendo e caindo, né, colocando em risco aí a vida de pessoas e danificando veículos. Já foi registrado vários veículos danificados. Pois bem, é que estude a situação. Precisamos demais das árvores, mas não precisamos que cause transtorno, muito menos risco à vida de ninguém. E a indicação 566, que inclusive tem até fotografias, é da rua ali no Borges, lá no bairro Nova Era. Essa rua, ela está com um buraco, é um buraco de aproximadamente 20 centímetros de profundidade. E comerciantes, pessoas que passam de carro ali, ou passam, vários já se danificaram, que chega a bater a frente do carro no chão para passar no buraco, ou tem que ir na contramão de direção para desviar do mesmo. Então, com urgência, a gente solicita que seja feito algum trabalho aí para que possa sanar esse problema tão simples de resolver, que vem causando tantos transtornos às pessoas que frequentam aquela rua, de veículo, mesmo pedestre, que os carros têm que ir na contramão de direção, como eu disse, para que seja solucionado mais essa demanda para o município, que evite aí prejuízos e risco de vida. Obrigado. Vereadora Heloísa. Por favor, colocar a foto da rotatória. Daí, na Rua do Espaço, a minha primeira indicação, 576, que é a referida rotatória, sofreu danos causados por acidentes entre veículos, porém ainda não sofreu reparos, sendo que esta é considerada um dos cartões postais do município de Viçosa. Imagem anexo. O próximo. É sobre esse canteiro aí, que está precisando fazer a capina e limpeza. É próximo à rotatória. O próximo. Aí, sendo da esquina Tenente Químia. Aí, antes de chegar perto da cadeia, aí, da antiga cadeia de Viçosa, fazer o nivelamento desse bueiro. Porque passar carros, aí dá vários barulhos, e está danificando assim,
carro passa o fundo, derrapando o fundo, ver se pode nivelar o órgão competente, né, de obras para nivelar esse bueiro. O próximo. Aí já é Tenente Química, perto do Hospital São Sebastião, para nivelar também este bueiro. Agora, a próxima indicação, 574, é para pavimentação asfáltica, que eu estou pedindo, né? Rua competente, na Avenida Padre Geraldo Martins de Paiva, no bairro de Fátima. O próximo, pavimentação asfáltica também, na Rua Castro Alves, do bairro de Fátima. O próximo, a indicação 572, é pedido de container, tamanho grande, para a Avenida Maria de Castro Silva, no bairro Vale do Sol. E aí, outro container também, pedido dos moradores, para a Rua Eurico de Salles Tibúrcio, no bairro São Sebastião. Meu boa noite, muito obrigado. Vereador Alexandre Valente. Senhora presidente, a indicação de número 569, solicitando ao senhor prefeito a colocação de quebra-molas, de redutores de velocidade no bairro São José do Triunfo, em virtude deles terem colocado a massa asfáltica na via, e, em razão disto, os quebra-molas, os redutores de velocidade que lá tinham, eles ficaram inoperantes. Então, os carros, carros, motos que passam naquela via, eles têm aumentado muito a velocidade, e é uma via dentro de um bairro. E, até recentemente, uma senhora foi atropelada naquela via. Então, para evitar que aconteça outros atropelamentos de senhores, senhoras e crianças. Então, solicito ao senhor prefeito que faça, que interceda junto ao órgão competente para que seja providenciada a construção dos 2 quebra-molas. Boa noite, muito obrigado. Vereador Edenilson. Boa noite novamente, senhora presidente. Só pegando aí um gancho na fala do colega vereador Alexandre, na semana passada, Alexandre, eu estava aqui fazendo a mesma indicação que o senhor faz, inclusive citei até a pessoa que tinha sido atropelada lá, que era a dona Rosa, que é ex-vereadora daqui do município de Viçosa. Então, assim, agradeço, e a gente tem que votar favorável mesmo, e que não coloque só 2, na verdade, ela precisa de 3, porque a situação está complicada lá realmente e está tenso. As minhas indicações de hoje, o que foi colocado aqui já no primeiro expediente, na verdade, não era um pedido de aprovar ou não, mas mostrar a situação lá da Violeira, mas, através da indicação, a gente pede que se tome as providências necessárias para que aquela situação termine ali com aquele mau cheiro e tudo mais. Outra indicação que eu faço é sobre a providência e a manutenção dos equipamentos, conserto dos equipamentos no Centro Municipal de Reabilitação e Fisioterapia no município de Viçosa. Nós temos 5 fisioterapeutas atendendo, o município como um todo, a demanda é muito grande. Fiz uma visita ao setor de fisioterapia do município de Viçosa, e lá pude constar, o que me mostraram lá, vários aparelhos sem funcionar há mais de ano, e, infelizmente, pessoas que deveriam ter um atendimento de 1 hora ou 40 minutos estão tendo atendimento de 10 minutos, porque é a informação que se chega no setor de fisioterapia é que todas as pessoas devem ser atendidas. A gente parte do pressuposto que todas as pessoas devam ser atendidas, mas com atendimento de qualidade, para que isso não comprometa a vida da pessoa com uma sequela, e isso é coisa muito séria. Então, a indicação vem pedindo profissionais
que lá não tem como atender, né, os 5 profissionais não conseguem atender toda a demanda, eles atendem a toda a demanda, mas, porém, pessoas que fazem 20 minutos de fisioterapia. Isso é muito grave, né? Eu, enquanto presidente da Comissão de Saúde, também fazendo parte da Comissão de Direitos Humanos, estive lá e achei realmente um absurdo daquilo que eu ouvi dos próprios fisioterapeutas lá, que não estavam denunciando o município, não. Eles estavam apenas respondendo às minhas perguntas, os meus questionamentos. São pessoas muito sérias, competentes no que fazem, estão preocupados com os seus, com a clientela como um todo, aqueles pacientes que ali procuram ali, se procuram, né, é porque o caso é sério realmente. Também tem uma indicação que eu faço, também visitar o TFD, né? Nós sabemos que o município hoje ele não tem as cadeirinhas, né? Tem a cadeirinha bebê conforto, uma cadeirinha de elevação e a cadeirinha criança de 0 a 1 ano, de 1 a 4 anos e meio, de 4 anos e meio a 7. Essas crianças não podem ser transportadas como adultos somente com cinto de segurança. Já houve uma indicação, não aqui dessa casa, mas do próprio TFD, pedindo ao Poder Executivo que tomasse providência, porque um carro já foi parado, não houve a multa, mas colocaram que, da próxima vez, o carro seria guinchado e teria a multa para o município. Então, eu faço a indicação pedindo ao município que faça as adequações para que essas crianças possam ser transportadas, né, para os municípios aí, através do TFD. São as indicações que eu faço. Boa noite, obrigado. Proposições avulsas em discussão. Em votação, vereadores e vereadoras favoráveis permaneçam como se encontram. Proposições avulsas aprovadas. Senhor secretário. Vamos, então, para a discussão e votação ao seguinte projeto. Projeto de lei número 076 de 2015, em segunda votação por maioria absoluta, do senhor prefeito municipal. Institui a Comissão Permanente de Sindicância e Processo Administrativo Disciplinar e atribui gratificações a seus membros. Projeto em discussão. Pois não, vereador Lidson Lêner. Vereadora, me permite até falar daqui mesmo. Eu li esse projeto e lá tem que existe uma gratificação de valor de R$1.000, né, para o presidente da comissão e vai ser enquanto durar a comissão, um valor mensal, correto? Pois é. Isso não estimula que a pessoa enrole, entre aspas, para ficar recebendo mais tempo essa gratificação? É só um questionamento que eu faço, né? Inclusive, discussão, momento para isso mesmo. Obrigado. Pois não, vereador Sávio José. Obrigado, senhora presidenta. Vereador Lidson, o projeto fala que são R$1.000 proporcionalmente ao trabalho realizado no mês. Esse trabalho, a demanda não é da comissão, e sim do tanto de sindicância que vier. Então, no meu entendimento, não estimula enrolação para receber mais. É uma comissão que, permanentemente, ela pode ser alterada pelo Executivo, então o Executivo pode avaliar essa comissão, e dependendo do número de demanda que ela tiver, ela vai receber pelo mês. O presidente, R$1.000, como o senhor bem disse, e os outros membros, R$600. 600. Até porque, realmente, assim, é uma função que nenhum servidor quer, né, pegar, até porque é uma função ingrata. Então, acho que a forma de gratificar é até a valorização pelo trabalho. Bom, quando se coloca dinheiro em jogo, eu acho que a intenção muda, né? Não sei, é uma colocação minha, né? Mas, enfim, já te foi tirada a dúvida. Obrigado, vereador Sávio. Não, como servidora do município, eu não concordo, não, mas tudo bem. Em discussão, em votação, vereadores e vereadoras favoráveis permaneçam como se encontram.
Projeto de Lei 076/2015, aprovado em segunda votação. Excelência, dispensa da terceira votação. O presidente da Comissão de Justiça e Redação pede dispensa da terceira votação. Em discussão, em votação, vereadores e vereadoras favoráveis permaneçam como se encontram. Projeto de Lei 076 segue para correções e envio ao Executivo. Voltamos, então, ao uso da palavra livre. Senhora presidente, apenas questão de ordem sobre esse projeto ainda, eu sei que ele já foi aprovado, só, por favor, Marcos Nunes, tira uma dúvida minha. Esse projeto foi aprovado agora, ele já vale para a próxima folha de pagamento? Certo. Uhum. Então é no outro ainda, né? Ok. Então, voltamos ao uso da palavra livre. O primeiro, agora ainda nós estamos na inscrição. O próximo inscrito é o vereador Paulinho Brasília. Boa noite, senhoras e senhores. Hoje nós tivemos várias falas aqui e várias pessoas estiveram aqui falando sobre vários assuntos. A Maria das Graças, falando lá desse excesso de barulho lá do bairro Nova Era. Eu acho que o vereador em questão, porque ela não disse o nome do vereador, e aí para o público de casa e o público presente que esteve aqui e não sabe de quem está se referindo, o vereador em questão deveria vir a público e explicar o que foi que aconteceu, né? Então, vamos aguardar a situação. Seu Sebastião, reivindicações de melhoria no bairro, o professor Tancredo Almada, né, como sempre, sábio, com excelentes ideias, e a dona Ildes Terezinha, divulgação do Instituto Master Christi, conte com o nosso apoio. Esse vereador lá de Juiz de Fora, uma vez entrou em contato com a gente falando sobre isso. Bem, eu queria aqui, hoje, durante o meu programa de rádio, o assunto água ele foi predominante. Hoje nós fizemos um programa totalmente falando sobre o problema de água em Viçosa. O estado é grave, o assunto é grave, e o que mais me chamou a atenção foram que meus ouvintes ligavam, né, e eu recebi um calhamaço, porque ficou lá em cima, eu esqueci de trazer, um calhamaço de recados de moradores de Viçosa, e aí eu quero chamar a atenção do Santa Clara. A nossa emissora agora está lá no Santa Clara, e hoje nós não tínhamos água lá. E aí, o que me chamou a atenção, moradores do Santa Clara lavando calçada com mangueira. E aí não pode, né? E aí a gente tem que chamar a atenção. E eu recebi várias ligações de moradores aqui de baixo também, informando que tinha gente com aquela mangueira giratória lavando grama, molhando a grama. Então, quer dizer, são atitudes que nós, como moradores, precisamos nos policiar, precisamos realmente dar um basta nisso. Professora Anilda, reitora Anilda, entrou no ar comigo também hoje, e eu não me furtei de fazer a pergunta, se caso até o dia 12 de novembro não caia nenhuma gota d'água, o que a Universidade Federal de Viçosa pretende fazer, no caso, interromper as aulas. Ela disse que não existe essa possibilidade, mas vão entrar no volume morto, volume morto, é isso, né? No volume morto, para poder arcar com os compromissos até o dia 5 de novembro. E aí agora um adendo, vereador, 5 de dezembro, vereador Xandinho, faz uma cobrança importante. A universidade tem que fazer a sua parte, porque outras cidades que estão passando pelo mesmo problema e têm o seu ensino superior, fecharam as portas provisoriamente. Não sei se essa seria a solução, se a crise seria pior, principalmente para o comércio, que a gente se aproxima agora do Natal, e é realmente complicado. Mas fica aí esse pensamento, essa reflexão. Bem, a gente está vendo, aí agora para o vereador Sávio, vereador Sávio, que o governo federal fez algumas mudanças de ministros, e importante. Então, quando a engrenagem ela não está
dentro do seu contexto, é importante mudar. Essa mudança é importante. Então, foi Ministério do Transporte, Casa Civil, né, Mercadante, Ministério da Agricultura, 3 ministros. Então, eu acho isso importante. Quando o prefeito Ângelo Schecker muda, então, nesse caso específico agora, são 3 diretores do SAAI. Por que ele muda? Ele muda porque alguma coisa aconteceu no meio do caminho que não estava dentro do contexto, certo? E aí a gente quer parabenizar, por exemplo, o professor Dantonino, pelo trabalho que ele exerceu, né? O professor Dantonino passa por um momento delicado de saúde, aquela coisa toda, e achou, porventura, se afastar, e o Rodrigo Bicalho assume para trazer um novo gás, né? E o Rodrigo Bicalho, todos nós sabemos da competência dele. Então, este é o motivo, né? Dá um novo gás. E aí, a gente quer falar o seguinte, a Prefeitura vai encaminhar, daqui a 3 semanas, a reforma administrativa do SAAI com significativas mudanças. Então, reforma essa que o próprio SAAI fez a proposta, os servidores do SAAI fizeram a proposta, encaminharam para a Prefeitura, e o estudo já está em fase final, através da comissão que foi estabelecida. Mas na próxima semana, conforme orientação da presidente da Câmara, o Luciano Piovesan, que aqui está presente, e o prefeito vão estar aqui, e vai ser um momento importante para a gente tirar todas as dúvidas em relação a isso aí. Bem, rapidamente, só para finalizar, não vamos aqui falar que é problema de chuva, tal, aquela coisa toda. Eu acho que ações deveriam ser feitas desde quando Viçosa foi inaugurada. Cada prefeito que passa deixa a sua marca dentro desse contexto, água, e o Ângelo não está sendo diferente. O Ângelo está fazendo o seu trabalho, está correndo atrás, porque são muitas coisas acontecendo, muitas situações, e aí... também não quero estar falando aqui, ele está só 1 ano na administração, está só 1 ano, mas já fez muitas coisas, asfaltou a cidade, está fazendo a prefeitura itinerante, está asfaltando a cidade. Então, é muita coisa num espaço curto de tempo. E esse problema da água, se cada um de nós não abraçar essa causa, nós realmente, aí o vereador Sávio tem razão e eu estou com ele, nós vamos ter um problema seríssimo aí de água, como já estamos tendo, e temos que ser chatos em falar o tempo todo. Amanhã vai haver uma blitz da água nessa cidade, e aí, você que está em casa agora me ouvindo, pelo amor de Deus, mangueira para lavar calçada, à noite, fechando garagem para lavar carro, não pode. Se for pego, vai ser uma multa muito grande e merecedora. Muito obrigado, presidente. Pois não, vereador. Para o uso da tribuna, para a sua reinscrição, vereador Edenilson. Enquanto o vereador está indo para a reinscrição, eu queria justificar o vereador Helder, o vereador João de Josino, teve um problema durante o recesso e pediu para se ausentar da reunião. Senhora vereadora, presidente dessa casa, boa noite novamente, boa noite a todos. Eu fiz as indicações, falei aqui sobre a questão da manutenção, dos consertos dos aparelhos da fisioterapia, do setor de fisioterapia do município de Viçosa, e eu tinha as fotos para mostrar, mas não daria tempo, então eu fiz a restrição para mostrar aí, né, para a população, para todos os presentes, como que está aí esses aparelhos aí. Esse é um dos aparelhos que tem mais de ano que está queimado e não pode ser utilizado, ele é de grande precisão. Não sei informar vocês para que serve, que eu não sou fisioterapeuta, mas conversando com os fisioterapeutas, disseram que um dos aparelhos mais importantes que tem dentro do setor. Pode passar, por favor. Aí são as cordinhas, né, que são usadas lá, são elásticos e cordas que estão quase arrebentando, e já tem um tempo já que estão pedindo essas cordinhas. E aí eles têm, alguma das vezes, os próprios fisioterapeutas estão tendo que levar, ou o próprio paciente está tendo que levar o seu material para fazer as suas fisioterapias. Pode passar. Vereador, esse daí também... Uma parte. Essa aqui é a fisioterapia que funciona aqui em frente à prefeitura, nesse prédio? Exatamente.
Voltando aí, esse também é um dos aparelhos importantes que estão queimados e queimado, e já tem mais de ano também, segundo o fisioterapeuta e a fisioterapeuta que me atendeu lá no dia que eu fiz uma visita em loco. São só essas fotos? Esse também é um aparelho também, são 3 ou 4 aparelhos que eu pude presenciar lá, que estão parados, de extrema importância. Esse daí é um aparelho menor, mas que também não está em funcionamento. Então, é só para frisar, né, colocar aí os problemas do setor de fisioterapia do município e encaminhei essas indicações, não estou fazendo aqui defesa de indicação, que já foram aprovadas, mas para mostrar o nível, o grau, né, que se chegou o setor de fisioterapia no município de Viçosa. Não consegui conversar com a responsável, porque Ana Paula, porque ela só trabalha pela manhã, e pela manhã eu não pude encontrá-la. Liguei, mas não consegui falar, mas na visita que eu fiz lá, eu pude constatar isso que eu mostrei para vocês aí. A gente espera que o Poder Executivo tome as providências, porque tem pessoas que precisam de 1 hora de fisioterapia e estão fazendo em 20 minutos. Por semana, às vezes, 3 horas, estão fazendo 40 minutos por semana. Isso está deixando realmente os próprios fisioterapeutas muito constrangidos. Então, é essa aí o que eu queria colocar para a população e para todos vocês que presentes. Boa noite. Vereador Marcos Nunes. Muito obrigado, senhora presidente. Eu venho tratar de 2 assuntos, né? Biblioteca, e também eu vou voltar a falar da água. Eu fico aqui falando de olho naquele reloginho, e às vezes a gente fala em muito curto, e às vezes a gente não explica direito o que queria dizer. Então é o seguinte, a gente falou aqui, né, que tinha que ter um luto para a questão da criança e adolescente, da água e etc., mas a gente não quer só criticar, a gente quer contribuir, entendeu? Nós estamos à disposição, né? Se a gente não pode contribuir de uma maneira mais efetiva, a gente contribui com a crítica, acho que a crítica é boa, né, para o governo, para a gente ir adequando, mas a gente quer contribuir, quer ver o que precisa fazer. Semana passada, não sei se eu falei para vocês, eu estive em São Mateus, no Espírito Santo, onde eu residi. O problema de água lá, Ezequiel, é diferente. O rio Cricaré, que é paralelo ao Rio Doce, cerca de 80 quilômetros, o Rio Doce, que é a nossa bacia, ele não tem volume de água, então o mar entra pelo rio e a água da cidade está toda salinizada. Situação 10 vezes pior do que a nossa, já está cozinhando com água comprada, enfim, o horizonte é esquisito, nebuloso, tomara que seja nebuloso para a chuva, né? Mas é nebuloso nessa situação. E quando você passa na estrada de Linhares até Colatina, uma estrada alternativa que eu faço para viajar, eu não fotografei, vereador Edelmínio, assim, para eu não ficar triste a realidade do Rio Doce. Um rio caudaloso, eu sou de Governador Valadares, aprendi a lidar com aquele rio. Nós estamos na bacia do rio e, assim, é desesperador o que está acontecendo no rio lá embaixo. Esse rio, essa bacia enorme, e como, viu, vereador Edenilson, a gente precisa fazer ações ambientais aqui, para a gente garantir que toda essa população ao longo desse rio tenha garantido seu direito à água. Então, é uma situação, como já falou aqui, muito década de 90, 80, e a gente não se faz nada, né? Lá em Aimorés existe, esqueci o nome do fotógrafo, um premiado fotógrafo, Sebastião Salgado. Ele é de Aimorés e o Sebastião Salgado, ele construiu lá o chamado Instituto Vida, uma fazenda lá que tem foto dele todo detonado, e aí ele começou a plantar e a água começou a brotar. Então, eu acho que a gente precisa também fazer isso, né, pegar essas tecnologias, fazer isso em cada recanto. O professor Oswaldo Valente já falou que nós precisamos usar a tecnologia para interferir aqui, né, e assim, eu passando lá em Colatina, né, talvez mais de 600 quilômetros daqui, eu lembrava de todas as curvas do Rio Doce, Rio Piranga, bacia do nosso pequeno Ribeirão São Bartolomeu, e como isso pode contribuir com aquele rio lá, que tem locais que está seco, você pode atravessar a pé praticamente. Assim, é um absurdo, acho que é um crime que nós estamos provocando aí em relação a isso. Eu queria contar uma história, eu acho que o vereador Edelmínio vai se interessar um pouco por essa história. Eu tenho um primo que chama Laô, meu primo mais velho, inclusive, o primogênito lá das primaiadas da família Almeida, que é da minha mãe. E um dia eu estava aqui em Viçosa, já era vereador, a Laô me telefona, Marco, eu estou aqui no Hotel Príncipe. Eu achei estranho, o que você está fazendo aqui, Laô? O Alaô, a Elisa Costa, tinha acabado de assumir a prefeitura de Governador Valadares, e o Alaô trabalha lá em Valadares no Serviço Autônomo de Água e Esgoto. E ele foi recomendado
a visitar 3 SAAIs que eram SAAIs de excelência em Minas Gerais. O SAAI de Guanhães, o SAAI de Itabira e o SAAI de Viçosa. Então, a gente sempre teve, dentro daquilo que Vossa Excelência coloca, um carinho muito grande pelo SAAI, como empresa pública, empresa que mexe com água, é por isso que não pode ser privatizado, é por isso que tem que ter funcionários efetivos, para a pessoa trabalhar ali com carinho, etc, etc. Então, quando a gente fala, por exemplo, eu acho que o Celito cometeu um erro grosseiro no final de 2012, que não é essa Câmara que a outra, ter aberto os cargos de direção do SAI para gente de fora. Eu denunciei, eu gritei, eu falei, mas naquela época dizia que eles não tinham lá dentro gente de confiança. Não significa, e eu estou fazendo questão de repetir isso aqui, que as pessoas que passaram por lá não têm competência, ou que a gente não acredita no trabalho dos profissionais. Não se trata de criticar que A ou B profissional que lá passou. A questão é o pano de fundo da coisa. O pano de fundo da coisa, vereador Sávio. Quem não tem tradição na autarquia não luta por ela da mesma maneira de quem tem. Com todo respeito, vou até repetir aqui ao Bicalho, que agora assume a direção, que está mostrando a competência dele, que é meu amigo pessoal. Toda a competência do Dantonino, né? Desculpa, Dantonino. Dantonino pode ser um cara chato, que eles não gostam dele, mas é um sujeito competente, trabalhador, entendeu? Não é? Desculpa falar assim, porque ele é chato exatamente porque ele cumpre aquilo que tem que se cumprir. Já foi explicado aqui um pouco dessa saída, mas esse é o... Então, o SAAI, eu não sei qual é a classificação dele hoje, mas o meu primo estava vindo aqui, Ezequiel, para poder aprender do SAAI como é que era feita a gestão para levar para o SAAI de Governador Valadares. Então, o que muito me orgulhou naquela época, e agora a gente vê que a situação está do jeito que está. Senhor presidente, o senhor me dá mais um minuto? Eu falei que eu ia pedir um minuto aqui, porque todas as vezes... Mais um minuto, por favor. Todas as vezes eu estou tentando ser fiel no meu SIC e cada vereador está pedindo seu 1. Então eu falei que eu vou abusar agora também, viu, senhora presidente? Vou começar a pedir meu 1 minuto porque faz diferença. Bom, eu queria dizer, aí eu vou voltar a falar disso na semana que vem, porque eu não deu tempo de eu fazer isso, mas há uma preocupação da comunidade viçosense, viu, senhor secretário de governo, com a nossa biblioteca municipal. Essa biblioteca saiu daqui do Hervé Cordovil, foi, se eu não me engano, para o Colégio Viçosa, e as pessoas estão dizendo que não tem acesso mais à biblioteca. Eu não sei se é porque o colégio está em reforma, é isso que eu vou olhar, e a semana que vem eu trago essa resposta aqui, mas, segundo me consta, os livros estão todos encaixotados e etc., eu acredito que até mesmo que uma reforma, não sei que tempo que ela vai durar, não deveria impedir as pessoas de terem acesso aos livros, né? Eu acho que, embora nem todos usem a biblioteca, eu gostaria, né, de que a população inteira frequentasse, né, e lesse, né? A gente quer isso enquanto educador, mas aqueles que frequentam, eu acho que a gente tem que deixar a biblioteca prontamente para todos eles. Obrigado, boa noite, obrigado mais uma vez pelo 1 minuto a mais do tempo. Para o uso da tribuna, o vereador Lidson Lênia. No pequeno expediente, na minha fala, eu não tive prazo, né, de cumprimentar os moradores da Violeira, né, que aqui estiveram em sua pacífica manifestação. A gente fica feliz quando a casa está cheia de munícipes, né, manifestando e exigindo o direito que é deles, de todos nós, da atenção do poder público. Então, parabenizar todos que estiveram aqui, né, principalmente representados aqui pelo vereador Edenilson, né, então, parabenizar todos. Na sexta e sábado, como eu anunciei semana passada, né, nessa tribuna, a Fundação Hemominas, através do Hemocentro de Ponte Nova, estiveram aqui para receber doações de sangue, né? Eu estive lá no sábado, cheguei com o intuito de doar, mas 9h30, 9h20 por aí que eu cheguei lá, já não tinha mais senha. Tamanha foi a participação da população, principalmente estudantes, né, em doar, em fazer a doação de sangue. É muito importante, né, isso que foi uma parceria da Fundação Hemominas, o FV e Prefeitura de Viçosa, né, que poderiam vir mais vezes, né, tamanha é
tanto a demanda, né, pelo sangue, quanto também a vontade de se doar, né? Muitas vezes, né, não tem como ir a Ponte Nova fazer essa doação, né? Então, quando vem aqui Viçosa, tem essa grande procura, né, oferecendo algo que para a gente é de graça. Aqueles que podem doar, né, se sentem bem, inclusive fazendo isso, fazendo esse bem. Então, parabenizar todos que estiveram lá, fazendo sua doação, né, que incentive outras pessoas também ou na próxima vez que vierem aqui em Viçosa, ou lá no Hemocentro de Ponte Nova. Obrigado. Por ocupação da tribuna, o vereador Helder Evangelista. Muito obrigado, senhor presidente de exercício. Bem, o Paulinho disse aqui em relação aqui à fiscalização. O problema da fiscalização do SAI é o seguinte: só tinha um fiscal. E não tinha plantão aos finais de semana, né? Então, para frisar aqui, eu vou ler aqui novamente o artigo 6º, e o Paulinho só colaborando aqui com a sua fala. Durante a vigência deste decreto, de acordo com a portaria 508/2015, que constitui a Comissão Especial de Acompanhamento da Crise Hídrica em Viçosa, o Departamento de Fiscalização e Cadastro Econômico do município de Viçosa e o setor de fiscalização do SAAI atuarão em conjunto com a 10ª Companhia Independente da Polícia Militar de Minas Gerais, Polícia Militar do Meio Ambiente, 3º Pelotão de Bombeiros Militar de Viçosa, Departamento de Trânsito do município de Viçosa e a Defesa Civil de Viçosa para proceder à fiscalização das ocorrências que violem as disposições desse decreto. Inclusive, aos finais de semana, vai ter parte da diretoria no SAAI, justamente para poder ficar de cima aí dessa fiscalização. No dia 12, eu estava vindo da Santinha, como faço todo ano, vou na Santinha em Ponte Nova, né, que a gente precisa rezar de vez em quando, que isso aqui é terrível. Então, eu voltando de lá, eu passo pelo João Brás e vejo uma senhora com a mangueira de água, esguichando água mesmo, mas você tem que ver que coisa horrorosa deles, lavando até muro. Eu fiz questão de contornar o carro e parar perto dela. Eu falei: minha senhora, a senhora tem consciência do que a senhora está fazendo? Com essa crise hídrica que nós estamos vivendo, a senhora gastando água, que outra pessoa poderia estar recebendo essa água, a senhora deveria morar no Alto Santa Clara, no Alto Bom Jesus, para a senhora ver se a senhora ia ter essa água aí para poder gastar. Então, agora com a fiscalização, eu espero realmente que a fiscalização ela se faça cumprir e que essa multa ela seja uma multa altíssima, para o cidadão nunca mais cometer esse desrespeito com as demais pessoas, só porque na casa dela, por ser uma área que não falta água. Então, que respeite as demais pessoas. Gostaria de falar aqui também, uma reunião que tivemos na semana passada, nos conjuntos habitacionais Benjamin Cardoso e César Santana, relacionado à saúde. Então, nessa reunião, estivemos lá eu, o Luciano Pelvezan, o doutor Sérgio, a Pauliana, coordenadora do PSF, o Cleverson, que também faz parte da área de saúde, e o assessor da casa, o Wagner, né, que não mede esforços em momento algum para atender, não interessa dia, não interessa hora. Então, gostaria até de parabenizar o Wagner. Então, o assunto lá foi em relação à saúde. O que acontece? O PSF de Santa Clara não tem capacidade para poder atender o bairro Santa Clara e atender também a demanda dos conjuntos habitacionais, que totalizando dão mais de 5.000 pessoas. Então, não tem estrutura para atender esse número de pessoas. Então, a proposta foi o seguinte: a proposta foi a troca do PSF, retornar os conjuntos habitacionais para que seja atendido em Nova Viçosa, que para eles será até de grande lucro. Por quê? Porque no PSF do Santa Clara não temos dentistas, e lá no PS de Nova Viçosa tem os dentistas. Então, já é um benefício a mais para a população. Em relação à distância, vão questionar a distância. Não, a distância, o que a pessoa vai ocorrer é para poder fazer um exame mais detalhado lá, né, no caso da mulher, por exemplo, mas vai ter o tratamento dentário.
E a proposta da Secretaria de Saúde é levar a equipe médica uma vez por semana para atender os 2 conjuntos habitacionais. Toda a equipe, tá, sem faltar nada, para dar o atendimento às pessoas, às pessoas daquelas comunidades. Então, isso aí foi bem aprovado, bem aceito pela população, bem aceito pela população dos 2 conjuntos habitacionais, que realmente concordaram com a situação e entendem que seus exames vão sair com uma maior rapidez, porque, na verdade, o Santa Clara não tem como atender uma população de 5.000 pessoas. Aproveitando meus 14 segundos, mas solicito mais 30 segundos, senhor presidente, porque vai ser rápido aqui, é só mesmo um aviso. Eu estava vendo essa semana aí reclamações em relação à festa Spring Break dos taxistas. Então, já agendei uma reunião, inclusive vai acontecer aqui na Câmara, essa reunião, com o presidente da Associação de Taxistas, porque as denúncias são graves. Aliás, na verdade, não precisava nem de denunciar, porque é coisa que eu vejo direto. Excesso de velocidade, total imprudência no trânsito, avanço de sinal vermelho, conversão proibida. Isso é o que eles mais fazem. Eles conseguem cometer, não são todos, tá? Não vou radicalizar, não, mas principalmente em dias de festas. Nessa última festa que tivemos, o motociclista quase foi morto aí por um taxista, porque fez a conversão em local errado, local indevido. Então, já agendei essa reunião, tá? Inclusive eu convidei algum vereador que quiser participar, será na quinta-feira, às 9h da manhã, para a gente conversar, para ver o que podemos fazer. Né? Porque a reclamação ela é generalizada. Igual eu disse, não preciso de ouvir reclamação, são coisas que eu vejo. No meu bairro, por exemplo, eles passam a Avenida do JK ali, parece que estão disputando corrida. Aqui no centro, 2 ultrapassou o sinal vermelho na minha frente. Então, são situações que realmente têm que ser coibidas, tá? E convido algum vereador, os vereadores que quiserem participar dessa reunião, que tragam aí alguma sugestão também, né? Para a gente poder discutir isso na reunião. Muito obrigado e boa noite. Vereador Paulinho, Brasília. Rapidamente aqui, eu gostaria de falar, acho que o Marcos Nunes tocou no assunto aqui da biblioteca pública. A Prefeitura já fez um chamamento público para o aluguel, onde funciona o Ministério do Trabalho, que antes funcionava a biblioteca ali. No passado, foi feita essa substituição, indo lá para o Colégio de Viçosa, né? E agora está retornando. O Ministério do Trabalho vai sair dali da biblioteca, onde é a estação Hervé Cordovil, não é isso? E a Prefeitura já fez, então, o chamamento público. Em breve, por esses dias agora, nós já teremos uma resposta em relação a isso. Nós estamos com um sério problema, e já falei aqui nessa tribuna várias vezes, em relação às operadoras de telefonia celular. Quero falar especificamente sobre a Oi. Na semana que vem, eu iria quinta-feira agora, mas em função do Parlamento Jovem, nós estamos sem veículos para viagem e tal, vão estar todos sendo usados, eu vou na segunda-feira. Eu vou a Brasília segunda-feira, estou levando um calhamaço de documentos mostrando a inoperância, a incompetência e a irresponsabilidade do pessoal da Oi. Os empresários de Viçosa, principalmente, estão reclamando porque a lei diz o seguinte: a operadora de telefonia, quando um empresário muda de prédio, eles têm 5 dias úteis para mudar o telefone, para transferir o telefone. Estão levando 45, 60 dias. Então, está tendo uma perda muito grande aí nos seus negócios. Além disso, colocando o telefone em residência errado, em empresa errada. Então, quer dizer, está uma confusão. Então, solicitei ao PROCON de Viçosa que
me entregasse um documento amanhã com todas as reclamações nesse contexto. Elaboramos aqui também junto, e quero agradecer aqui ao nosso jurídico pelo trabalho que fizeram. Irei à Anatel e ao Ministério das Comunicações levar esses documentos e pedir um esclarecimento e uma resposta imediata da operadora Oi aqui na nossa cidade, estendendo para todas as operadoras de telefonia de celular. Porque não dá. Nós estamos numa cidade universitária. Nós temos aí uma baita de uma universidade, várias faculdades, e você não consegue falar com o seu ente querido, com o seu amigo, com a pessoa, numa distância de 100 metros, 200 metros, sem que a linha caia e seja interrompido. Aí você vai na Vivo, por exemplo, aí o pessoal da Vivo fala assim, mas a culpa é da Câmara Municipal, que nós fomos lá pedir uma abertura, pedir para se fazer uma nova legislação. Não, negativo. Vocês não estão anunciando aí 4G, 200G, sei lá? E cadê o 3G, que era magnífico antes? Por que parou de funcionar? Então, tem muita coisa errada aí. Nós vamos até Brasília na segunda-feira e vamos aguardar a resposta da Anatel e do Ministério das Comunicações. Boa noite a todos. Vereador Idelmino. Muito obrigado, senhor presidente. Eu retorno a essa tribuna para tratar aqui de 4 assuntos. O primeiro, em relação à homologação do concurso da educação. Aconteceu na tarde de quinta-feira, lá no gabinete. Finalmente, essas professoras receberam aquilo que é de direito. Agora a gente fica aí na expectativa da nomeação. Foi um prazer muito grande receber essas professoras, e aí quero parabenizar a todas, aquelas que estavam presentes, e também aquelas que por algum motivo não estavam presentes e que estão nesse momento ouvindo a gente. E aí, eu quero aqui já, dentro do concurso público da educação, já levantar uma questão. Essa demanda que existia em relação aos profissionais da educação era uma demanda represada, lá de 2011. Então, a gente sabe muito bem que existe ainda um TAC em vigência e que tem que existir um número mínimo de contratados em relação ao número de efetivos. E mesmo nomeando esses profissionais que acabaram de passar no concurso público, o município ainda não vai continuar, não vai ainda estar atendendo às condições do TAC. E aí eu já levanto aqui a questão que é a seguinte, seria muito importante que constasse na LOA, que está chegando nessa casa, eu ainda não tive acesso, porque está nas comissões, eu ainda não peguei essa peça orçamentária para poder ver, mas seria muito importante a previsão nessa LOA de um concurso público. A gente já pensar realmente nas demandas que virão, uma vez que está represado uma demanda real da educação. E ainda pensando também em relação à LOA, aí eu já mudo um pouquinho de contexto, em relação ao plano de cargos e salários. Por exemplo, Lidson Lerner, dentro da educação, nós fizemos um levantamento, inclusive foi amplamente discutido nos conselhos, até mesmo com a própria secretária de Educação na época, a criação de alguns cargos técnicos lá dentro da Secretaria de Educação. E aí eu não sei se dentro dessa LOA já está tendo a previsão dos possíveis cargos que serão, de repente, criados em função desse plano de cargos e salários. Pelo menos dentro da educação, eu sei que vai ser necessário a criação de novos cargos para compor o que seria o corpo técnico da Secretaria de Educação, uma vez que, inclusive, está no Plano Municipal de Educação, Plano Decenal Municipal de Educação. A previsão da criação desses cargos. E aí a gente tem etapas a serem cumpridas ano a ano no Plano Municipal de Educação, que começaria exatamente com a criação desses cargos, que eu acho que deve estar presente ali na previsão na LOA. Então, daí, senhor secretário de governo que se faz aqui presente, seria muito importante que a gente aprovasse o plano de cargos e salários antes da aprovação da LOA, exatamente para a gente ter a ideia da criação desses cargos e até mesmo, de repente, fazer rapidamente um levantamento do impacto financeiro da criação desses cargos. Um outro ponto
é em relação ao término da creche, que eu não gosto muito de chamar de creche, eu gosto de chamar de UMEI, né, de Unidade Municipal de Educação Infantil, lá de Nova Viçosa. Eu me lembro que nós tivemos aqui algumas reuniões para tratar do tema, e havia-se uma previsão inicial da gente terminar agora, final de novembro, a obra lá. Porque, conforme os colegas sabem, a partir aí de 2016, é obrigatório o município passar a atender as crianças a partir de 4 anos de idade. E eu sei muito bem que a Secretaria de Educação ela está contando com a infraestrutura da UMEI de Nova Viçosa para que se faça o atendimento das crianças ali daquela região, né? Então, eu estou aqui exteriorizando a minha preocupação, né? Eu gostaria depois que o senhor vereador aqui, representante do Executivo, fizesse depois esse levantamento, né? Que situação que está, se realmente vai ficar pronta em tempo, né? De atender as demandas, né? Daquela comunidade no ano que vem. E, finalmente, para finalizar, em relação ao muro da Escola Padre Francisco de Nova Viçosa, olha, isso para mim é prioridade. Não sei se os colegas têm ido recentemente lá na escola, a escola está terminando a sua reforma, está mexendo na quadra, mas ali nós temos constantemente pessoas que entram ali, né, alheias ao ensino, né, na tentativa de aliciar as crianças daquela escola, né, para outros caminhos. Só para finalizar, senhora presidente, em vários momentos que eu estava dentro da escola, eu presenciei, né, a dedicada diretora Jaqueline pedindo, né, as pessoas para saírem da escola, né, e às vezes as pessoas enfrentam a Jaqueline. Então o muro ali é fundamental, é prioritário, até para assegurar a própria infraestrutura da escola, né? Claro, também, lógico, a segurança das crianças, dos nossos estudantes, que está em primeiro lugar. Muito obrigado, boa noite a todos. Para a tribuna, senhora presidente Marilange. Achei importante voltar a essa tribuna, né? Primeiro, para colocar, quando o vereador Sávio, né, coloca a questão das mudanças, né, e que às vezes a mudança é falta de estrutura, e eu penso que as mudanças elas precisam ocorrer se tecnicamente não é aquilo que o gestor espera. Então, eu acho que aí não cabe ao prefeito. Cabe ao prefeito, cabe ao presidente da Câmara, cabe ao governador, cabe, inclusive, a nossa presidente Dilma lá, que trocou 11 de uma vez, né? Com aí 1 ano, né, 8 meses, se não me engano, de mandato. Eu queria colocar que na sexta-feira passada, eu fiz uma visita e uma reunião na Secretaria de Educação para tratar de alguns assuntos referentes à questão da educação, né? E, inclusive, naquele momento, houve também uma reunião com o Marcelo Maranhão, que está fazendo toda a discussão do plano de carreira na educação. Tenho toda certeza, mais do que tive há 2 anos atrás, de que o plano de carreira, hoje, ele é uma realidade e que ele vai chegar a essa casa. E, para mim, fica, sim, todo o meu respeito e mérito ao Executivo e à Secretaria de Educação, junto com o sindicato, o Sindiúte, que tem debruçado sobre o plano e feito o dever de casa. Então, fica aqui o meu respeito ao trabalho que está sendo desenvolvido em conjunto. Também, nesse dia, participei dos documentos que estão sendo feitos pela própria Secretaria de Educação para fazer uma divulgação geral no município em relação à estrutura que já foi criada, que já foi pensada, inclusive de nucleação, para receber os alunos de 4 e 5 anos. Então, muito me admirei de fazer uma visita na secretaria, junto com a Cida, a Eliane, a Ana Florinda e a própria Melide, e entender que o dever de casa da Secretaria de Educação está sendo feito, né? Então, acho que a gente tem que acompanhar bem de perto mesmo, para a gente também poder trazer um retorno positivo e valorizar quem está ali, que está trabalhando tecnicamente e que está trabalhando
preocupado com 2016. Né? Então, nesse sentido, eu quero dizer que, como educadora, que sou funcionária da rede pública, me sinto extremamente orgulhosa de ver como o planejamento dentro da Secretaria de Educação está sendo pensado para 2016. Então, fica aqui o meu abraço ao pessoal da Secretaria de Educação. Até disse a eles, eu também pegaria birra e não ia querer sair daquela secretaria, não, que eu achei que ela ficou muito bem aqui no centro. Muito bem, eles estão muito bem alojados e com a inspetoria do lado deles. Então, achei muito legal o espaço, acho que estão de parabéns. Ainda queria dizer, em relação a isso, da preocupação do cadastramento escolar. Né? Como que houve uma movimentação para esse trabalho do cadastramento escolar. E o que muito me admirou é que o trabalho foi um trabalho eficiente, tanto que todos os pais que entraram com recurso pedindo a troca de escola, assinando o documento, abrindo mão do transporte escolar, conseguiram vagas em outros locais. Então, isso mostra organização e planejamento, e é isso que nós esperamos da educação de Viçosa. Também fiquei muito orgulhosa de ver o momento, né, em que o concurso foi homologado, e deixei muito claro, infelizmente, muitas vezes, todo mundo, né, todo mundo que não tem o que fazer, às vezes, resolve ser professor. E ser educador é algo que vai muito além. Disse para elas, hoje é motivo de orgulho passar para integrar-se ao corpo efetivo do município. Primeiro, né, a primeira coisa que nos é cobrado, a habilitação. Porque, infelizmente, hoje a gente tem muitos profissionais da rede particular que não são habilitados e que estão lá trabalhando sem preocupar com a sua formação acadêmica. Né? Que, às vezes, acha que fez agronomia, que fez zootecnia, que fez medicina veterinária e resolve ser professor. Né? E que fica buscando autorização precária anualmente na Superintendência Regional de Ensino para poder trabalhar. Esse não é o caso do município. Porque todos aqueles profissionais que estão ali, para eles tomar posse, eles têm que apresentar certificação de curso superior. Enquanto nós, que somos educadores, não valorizarmos o nosso diploma, o quanto nós estudamos e a nossa formação acadêmica e didática, nós podemos também desistir de acreditar que nós teremos bons resultados. Então, ninguém tem direito a se tornar médico sem diploma. Da mesma forma, educador. E aí, nesse sentido, fica o meu respeito de ver aquelas pessoas que estão ali para ser nomeadas, que são educadoras, que são pessoas com curso superior, diplomados a estar ali. Então, a eles, todo o meu respeito e toda a minha consideração. Para a tribuna, Paulinho Brasília. Vereador, eu sei que o senhor voltou, fica à vontade. Mas, Mônica, você poderia colocar para a gente só a divulgação? Então, só lembrando que nós estamos no Outubro Rosa, né? Também, além de estarmos no trabalho com o Outubro Rosa nessa casa e acompanhando o trabalho dos PSFs, né, das mamografias. Também, essa semana é a Semana do Idoso, e essa casa participei da abertura da Semana do Idoso na UFV, uma parceria do PMTI, a secretária de Ação Social estava representando o prefeito, e todas as atividades, inclusive essa casa também fez uma visita ao PMTI para participar da Câmara Visita. Claro que, antes de ser vereadora, sou servidora da rede municipal, sou educadora, com mais de 30 anos, e quero aqui cumprimentar os demais educadores que são vereadores dessa casa, mas também cumprimentar todos os professores pelo dia 15, quinta-feira, todas as pessoas que fazem educação. Né? Nós acreditamos que a educação não é feita não só, né, pelo professor de sala de aula, mas todas as pessoas envolvidas, o coordenador pedagógico, o diretor,
né, todas as pessoas as pessoas que recebem as crianças, que cuidam e zelam pelas crianças dentro da escola. Então, fica aqui todo o respeito, toda a admiração dessa Câmara Municipal e, principalmente, dessa presidente, pelo Dia do Professor. Pois não, vereador? Ok, em relação ao Outubro Rosa, não precisa nem falar, né? Bem, eu vim aqui rapidamente falar sobre o meu projeto de lei número 79, só para justificar essa alteração aqui, porque tão logo o projeto foi aprovado, que é o projeto do estacionamento do idoso, tal das vagas, nós recebemos algumas manifestações no sentido de, principalmente dos comerciantes, de que alguns idosos estavam utilizando do espaço, mas deixando o carro o dia todo lá. Então, não é essa a proposta dessa lei. A ideia da lei é justamente igual à lei federal. Ele utiliza num tempo determinado e dá a vaga para o próximo, ou então, como é feito no faixa azul, ele coloca um outro ticket. Então, essa lei vem para isso. Agora, a pessoa vai ter que ir ao DETRA, Departamento de Trânsito, buscar o seu ticket, né, a sua faixa, eu não sei qual é a cor, acho que é amarela, né, Marilange? Amarela, acho que é amarela. É um cartão diferenciado e que vale durante 1 hora para que ele possa utilizar, então, o estacionamento ali para o idoso e parabenizar o DETRA, agradecer ao Sargento Magalhães, né, por esse toque e por nos ajudar a elaborar isso aqui e agradecer ao jurídico da Câmara também, que fez muito bem esse trabalho. Então, agora sim, regulamentado, senhores idosos fiquem à vontade, mas dentro da lei, utilizando o seu cartão. Muito obrigado, boa noite a todos. Só a título de esclarecimento para quem está nos assistindo, o documento entrou para leitura, o projeto entrou para leitura hoje, entra para discussão na semana que vem. Não havendo mais inscritos, dou por encerrado. Pois não, vereadora? Sim, pois não. Mais uma vez na tribuna para agradecer e parabenizar o prefeito Ângelo Cheque pela preocupação do plano de carreira. E parabenizar também o prefeito pelo carinho com os professores, que são eles que ficam a parte do dia com nossos filhos. Que parecia que era o prefeito que estava recebendo o presente, que o presente do professor era o concurso. Ser homologado qual foi, os professores assinaram, voltaram os professores satisfeitos recebendo o concurso, que foram chamados pelo prefeito. E o presente não foi só para os professores. Eu senti aquele presente também para o prefeito, com a satisfação que ele estava de assinar o plano de carreira e o concurso dos professores. E também quero aqui deixar um aviso muito importante, que na policlínica, no Centro de Saúde da Mulher e da Criança, a mamografia está sendo feita. É a partir a idade de 50 até os 69 anos. É só procurar a policlínica, que já tem a escrita já pela assinatura da coordenadora Ivone. É só a gente preencher o papel, poder fazer a mamografia no Centro Viva a Vida. Meu boa noite, muito obrigado. Não havendo mais inscritos, dou para encerrada, agradecendo a Deus por mais essa noite de trabalho e que todos possam ter ainda uma boa semana. Boa noite e muito obrigada.